Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no meu outro canal eu tinha postado na aba comunidade uma imagem de uma pessoa do Twitter que colocou a foto de alguns pastores e falou assim: eu sou a favor da CPI dessas igrejas evangélicas, porque teve aquele escândalo envolvendo a CPI que o Rubinho Nunes, ex-MBL, queria fazer com o padre Júlio Lancelotti, e ele se contrapôs e colocou isso daí. Dentre os comentários, teve um rapaz que comentou tanta besteira lá na postagem que eu comecei até uma discussão com ele, que eu percebi que a pessoa não entende nada, nem como é que funciona uma democracia, a política, o congresso, etc. E as pessoas saem postando besteiras por aí na internet, entendeu? Por ignorância. Então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho explicando para vocês como é que funciona uma CPI e para que serve uma CPI, tá bom? CPI, pessoal, é Comissão Parlamentar de Inquérito. O próprio nome já diz, parlamentar, tá? Que esse rapaz ele chegou ao ponto de falar assim: o Lula é governo. Por que o Lula não faz uma CPI, se ele é o governo? Quer dizer, então já começa completamente errado isso daí. Parlamentar se refere ao parlamento, à Câmara dos Deputados e Senadores. Então só quem pode abrir uma CPI são deputados e senadores. A CPI é um instrumento legal que alguns países têm, não todos, para que deputados e senadores investiguem casos de corrupção envolvendo os outros poderes. E quando eu falo corrupção, não é só desvio de dinheiro não, é omissão, negligência, essas coisas. Então, uma CPI é uma comissão parlamentar investigativa. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte: deputados e senadores, eles não são policiais, eles não são detetives, eles não são investigadores da polícia, eles não são do FBI, CIA, nada disso. São só deputados eleitos pelo povo. Qualquer um pode se candidatar a deputado, até eu e você. Então, eles não são policiais como essas pessoas estão pensando. Tá? É só chegar lá e abrir uma CPI e pronto. Eu digo, não, gente, não é assim que funciona. A CPI é um instrumento legal para investigar os outros poderes. Por exemplo, na época do Fernando Henrique, teve um escândalo dos anões do orçamento. Os deputados abriram uma CPI para investigar se havia corrupção do governo Fernando Henrique. Na época do Lula, teve o mensalão. Parece que teve uma CPI também do mensalão, e assim por diante. Na época do Bolsonaro, queriam fazer a CPI da Lava Toga, para investigar o Supremo Tribunal Federal. Os ministros, se eles estavam agindo corretamente, de acordo com a Constituição ou não. Foi melada pelos próprios bolsonaristas, tá? Para quem não sabe. Então a CPI é para isso, é para investigar os outros poderes. Ah, tem um traficante lá no Rio de Janeiro que está botando terror. Isso é problema da polícia. Não tem nada a ver com a CPI. Ah, Ronaldo, tem um cara lá que desviou milhões da loja da Marabras, sei lá o que, fez uma corrupção. Isso é com a polícia. Não é com a CPI. A CPI são só deputados. Eles só têm poder para investigar aquilo que envolve o governo. No caso, os outros poderes. Então, tem bolsonarista por aí que acha que CPI é trabalho de polícia. Olha os deputados que nós temos em Brasília. Tiririca, aquele Rapacu lá do Ceará, dentre outros. Vocês acham que esse pessoal tem a capacidade de fazer um trabalho de polícia, pessoal? Claro que não. Então esse é um instrumento legal que, sinceramente, eu acho que nem deveria ter na nossa Constituição, porque os nossos deputados são essas figuras patéticas que estão lá em Brasília. Um bando de gente boba, escrota, chupetinha, colocando peruca de mulher. Vocês acham que eles têm autoridade para investigar e até, quem sabe, prender alguém, pessoal? Não, pessoal. Então esse pessoal estão banalizando o que é uma CPI. A CPI é para isso, é para investigar atos de corrupção nos outros poderes. Então a CPI só pode investigar aquilo que tem ligação com o governo ou com os poderes. A CPI não pode fazer o papel da polícia. Se teve um escândalo lá, por exemplo, na Magazine Luiza, é uma empresa privada. A CPI não tem nada a ver com isso. Quem tem que investigar isso aí é a Polícia Federal, as autoridades, o Ministério Público, porque a Magazine Luiza não é governo. E assim por diante. Então acho que deu para entender basicamente o que é uma CPI. Aí esse rapaz falou, né, porque da CPI dos evangélicos, que era uma perseguição, porque o padre não pode, os evangélicos podem. Na verdade, nenhum dos dois pode. Eu já expliquei no vídeo no outro canal que o padre Júlio Lancelotti, ele não pertence a nenhuma ONG, ele não recebe dinheiro público, ele pertence à Igreja Católica, ele tem vínculo nenhum com governos. Então, não faz sentido você chamar um padre para uma CPI como se você fosse um policial investigando um criminoso. Não. Se tem alguma coisa contra o padre, que o MBL alega que tem vídeos, não sei o que, está até circulando vídeos falsos aí do padre, apresente ao Ministério Público. Chega lá e fala: olha, eu tenho um vídeo aqui que prova que o padre praticou ato de pedofilia, que é o vídeo que eles estão espalhando por aí. Leva ao Ministério Público. O Ministério Público tem uma parte técnica, tem peritos, eles vão investigar, analisar, e se eles concluírem que realmente o padre é culpado disso, eles vão abrir um inquérito e processar o padre. E o padre seria preso. Simples. Não tem nada a ver com CPI isso. E as igrejas evangélicas, ironicamente, elas têm sim mais a ver com uma CPI do que o padre católico. Porque as igrejas evangélicas, elas têm vínculos com o governo, de receber dinheiro e do próprio governo e também lavagem de dinheiro, dentre outras práticas. Mas isso eu vou falar no outro vídeo que eu vou postar no outro canal. Então é diferente você pegar, por exemplo, uma igreja evangélica que recebe milhões do governo federal, ou um padre que só recebe dinheiro da igreja católica ou de caridade. Não tem a mesma coisa. Agora, se quiser abrir uma CPI para investigar os evangélicos, pode abrir. Mas só que é bem mais difícil por vários motivos. Primeiro,
Os evangélicos já são uma grande parcela da população aqui no Brasil. E o evangélico no Brasil, ele virou moeda de troca. O pastor chega lá na igreja, ele apresenta um candidato dele para ser deputado, senador, prefeito, qualquer coisa, e ele pede para todas as igrejas que ele tem para votar naquele candidato para ele ser eleito. Então, até o Malafaia costuma falar assim, eu elejo quem eu quiser, meu irmão. E vocês podem ver que o Malafaia vive ameaçando políticos evangélicos, né? Se você aprovar isso aí, seu deputado evangélico, você nunca mais vai ser reeleito. Porque ele sabe que ele vai chamar todas as igrejas dele e vai falar, não vota mais nesse cara. Porque ele não votou lá em Brasília aquilo que eu queria. Então, fiel para esse pessoal, que é grande, que tem várias igrejas, é só moeda de troca. Mas, infelizmente, funciona. Você pega uma igreja aí que nem a Universal, que tem igreja no Brasil todo. Imagina quantos eleitores a Universal não tem na sua mão. Eleitores. Podendo eleger quem quiser ou não eleger quem eles quiserem. Eles têm um puta poder na mão. Então, mexer com a igreja evangélica no Brasil é um vespeiro que ninguém quer mexer. Nem a direita, nem a esquerda. Porque eles sabem que se mexer com isso, eles vão perder capital político. Eu costumo dizer que se eu tivesse força, popularidade, o bastante para ser um candidato a deputado, eu sim iria mexer com as igrejas evangélicas. Porque eu não ia me importar nada se eu não me reelegesse, etc. Eu não ia me importar. Agora, quem está no poder é mais difícil. Nós estamos com o Brasil polarizado, dividido. A metade da galerinha maluca querendo impeachment do Lula, sabe lá por quê? Se ele está fazendo um puta de um governo bom. Então, se mexer com os evangélicos agora, primeiro que é meio perigoso. Porque você está mexendo com uma grande parte do eleitorado que depois vão votar só em bolsonaristas de raiva, a pedido desses pastores. Eles são que nem o efeito manada, né? Eles não pensam. Eles votam em quem o pastor mandar. Elegeram o pastor Jairinho, que matou um garotinho. Elegeram o pastor Everaldo, que está preso por corrupção. Elegeram a Fordelis, que matou o próprio marido. Essa é a galerinha que eles botam no poder. Então tem esse problema. Outro problema também é que tantos evangélicos foram eleitos no Brasil, que foram aumentando nas últimas décadas, que eles têm uma bancada própria em Brasília, a bancada evangélica. E a bancada evangélica, bem ou mal, tem um peso nos votos. Então, para você abrir uma CPI, você tem que ter um número X de votos. Olha, eu preciso de tantos votos para abrir uma CPI. 180 votos, no mínimo. Mas só que com a bancada evangélica, eles podem impedir que essa CPI avance. Por quê? Mesmo que a bancada evangélica seja só uma parcela dos deputados, eles têm conchavos com os outros deputados. Eles podem chegar para um deputado lá que não é evangélico e falar assim, ó, se você votar a favor dessa CPI, eu vou votar contra aquele projeto seu que você quer aprovar. E aí? Então é complicado, não é tão fácil assim você conseguir assinaturas o bastante para poder eleger, para poder colocar em prática uma CPI. E é uma CPI que só ia desgastar o governo, se fosse pedido por deputados do PT. Então é muito mais complicado isso, entendeu? Então é melhor deixar por enquanto que a polícia faça as investigações, como eles fizeram aquela Operação Timóteo, né, que envolveu até o pastor Silas Malafaia. Ali foi a polícia que investigou, teve denúncias, coletou provas, etc. Aí é o trabalho da polícia. A CPI só pode investigar vínculos da igreja com o governo, se está recebendo dinheiro, se não está, por que está recebendo, é completamente diferente. E por fim, teve esse mesmo rapaz aí que comentou no meu vídeo, né, uma fake news que o Rubinho Nunes está espalhando, que a CPI do Rubinho Nunes era da ONG, que não tinha nada a ver com o padre Júlio Lancelotti, que isso é uma fake news da esquerda. A primeira mentira é que o próprio Rubinho já tinha falado várias vezes em vídeo que queria levar o padre, nem que seja abaixo de vara, tá? Então só isso já acaba com essa mentira desse rapaz que falou isso. Segundo, ele alegou que não tinha o nome do padre Júlio no pedido de CPI. Realmente não tem, pessoal. Mas eu não sei como é que as pessoas não pensam antes de fazer um comentário tão estúpido desse. Porque nenhuma CPI, pessoal, tem o nome de ninguém. A CPI é destinada a um objeto de investigação, como nesse caso as ONGs. Agora não vai ter o nome de ninguém na CPI. A CPI é das ONGs, no geral, genérico. Aí depois que a CPI é aprovada, cada partido vai indicar os seus membros e esses membros vão levar requerimentos para convocar pessoas. Aí sim, olha, eu quero convocar o líder dessa ONG aqui. Vai procurar o nome do líder da ONG. A ONG Craco Resiste. O nome do líder é João Zezinho da Silva, sei lá. Aí vai ser votado pelos nesse caso, os vereadores, que é uma CPI municipal, e aí, se aprovado, o líder dessa ONG é convocado. O mesmo acontece com o padre Júlio. Não tem o nome dele na CPI. Mas se fosse aprovado, o Rubinho Nunes falou mais de uma vez que ele ia convocar o padre. Então ele ia fazer um requerimento para que o padre fosse ou convidado ou convocado. Se aprovado por um número X de vereadores, eles iam convocar ou convidar o padre. Então CPI nenhuma tem o nome de ninguém. Nem isso essas pessoas sabem, só para vocês verem como é a fake news. E a mesma fake news que o Rubinho espalhou no vídeo dele, depois que ele enfiou o rabinho no meio das pernas, viu que pegou mal a CPI dele. Não, gente, não tem nem o nome do padre na CPI. É claro que não tem, gente. Um requerimento de uma CPI, um protocolo, não tem o nome de ninguém. Tem o nome do objeto da investigação. Nesse caso, as ONGs. Aí, se aprovado, aí sim que vai ter o requerimento para convocar as pessoas, ou convidar as pessoas, para prestar depoimento na Câmara. Mas nenhuma CPI tem o nome de ninguém. Isso aí não existe.
Só aí você vê que essas pessoas não têm nem sequer a capacidade de estudar como é que funciona o sistema político brasileiro e já vão comprando narrativas falsas espalhando por aí, tá? Então, para finalizar o vídeo, uma CPI é para isso. Só que nós estamos numa época agora de banalização das CPIs, tá? Porque os deputados são eleitos, acham que são super-homens, ou são agentes da SWAT, né, que nem o Marcos Duval, ou são policiais e querem abrir CPIs bobas para tudo. Só que uma CPI também tem um custo público, sabiam disso? Às vezes você vai convocar alguém para ir lá em Brasília, por exemplo, prestar depoimento. O cara está aqui em São Paulo. O cara fala, não tem dinheiro para ir para Brasília. Aí a CPI tem que pagar uma passagem aérea para ele ir, se hospedar no hotel e depois pagar o retorno dele para São Paulo. Tudo isso é custo. Então é só dinheiro público jogado fora por um instrumento que está completamente banalizado. Primeiro que eles fazem CPIs de coisas que já foram feitas CPIs que não derem nada. Por exemplo, a direita, junto com Kim Kataguiri, fez a CPI do MST. Já era a quarta ou quinta vez que teve uma CPI do MST em Brasília. Descobriram alguma coisa? Não. É só para gastar dinheiro público, para ficar fazendo videozinho para lacrar na internet, para ficar, tá vendo? Eu tô trabalhando, hashtag para MST. Não descobriram nada porque não tem o que descobrir. Não tem nada de errado com o MST. É só uma CPI para jogar dinheiro fora. Depois fizeram lá a CPI do 8 de janeiro, lá os bolsonaristas, né? Sendo que já tinha uma CPI feita pelo governo do Distrito Federal, estadual. Mesmo tendo já uma CPI, eles quiseram fazer outra CPI. Deu em alguma coisa? Não. Só deu que os bolsonaristas são os culpados e o Bolsonaro também. Simples, foi só um tiro no pé, só para gastar dinheiro público, fazer videozinho, fica lá aquele burnini, parece aqueles bonecos de posto lá lacrando lá na câmera, tudo. Não deu em nada, é só para jogar dinheiro fora. Agora querem fazer CPI das ONGs, como se eles fossem policiais ou alguma coisa. Vai dar em alguma coisa? Não, só vai jogar dinheiro do contribuinte fora, para eles poderem ficar fazendo videozinho lacrando na internet. A verdade é essa. Então eles estão banalizando a CPI. A CPI, até na época do Fernando Henrique mais ou menos, ou meados do Lula também, no primeiro governo, você não via tanta CPI no Brasil, porque a CPI era só quando tinha escândalo de corrupção. Ó, teve um escândalo aí, algum deputado denunciou, que nem o Roberto Jefferson denunciou lá o mensalão, o deputado falou que o governo está dando dinheiro para deputado, está comprando eles para aprovar projeto. Aí se fazia uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas denúncias. Agora, hoje em dia, esses bolsonaristas querem fazer CPI por tudo. Sabe, fulano deu um peido, é opositor político, vamos abrir uma CPI, hashtag CPI já. E eles pensam que são policiais? E até é engraçado que eles se elegeram para serem do poder legislativo, para criar leis e fiscalizar o governo. Não para ficar fazendo CPI de tudo, até de coisa que não tem nada a ver com o governo, como o padre Júlio Lancelotti. Não tem nada a ver com, ele não tem vínculo nem com prefeitura, nem com o Estado, nem com o governo federal. Então eles estão banalizando a CPI para poder ficar lacrando na internet. E sabe de quem é a culpa disso? É do eleitor besta que vota nesses bosta para deputado, vereador, senador. É do eleitor que vota nesse pessoal. Vocês não entendem qual é o papel de um deputado? O deputado tem que criar leis que beneficiem o país. Bons projetos, coisas que ajudem a população. Não ficar bancando o Batman e Robin querendo perseguir opositores políticos. CPI, CPI, CPI. Gastam dinheiro público, não dão em nada essas CPIs e no final acabam só banalizando um instrumento legítimo do Poder Legislativo. A única CPI que foi boa foi aquela da vacina, da pandemia lá contra o Bolsonaro. Que ali realmente os deputados estavam investigando as omissões do governo e descobriram um leque de coisas. Descobriram um gabinete paralelo do Ministério da Saúde. A doutora Nise Yamaguchi queria mudar a bula da cloroquina, como se mudar a bula de um remédio fosse curar um paciente, né, pessoal? Descobriram que o Bolsonaro negou vacinas desde agosto de 2017. O CEO da Pfizer falou isso, ele mostrou prova. Bolsonaro recusou encontrar ele umas 17 vezes aproximadamente. Também descobriram aquele escândalo da compra da vacina Covaxin com propina de um dólar por cada vacina comprada. Inclusive no escritório que é no Paraná, que é no meio do mato, que não tem nada lá. Tudo isso a CPI descobriu. Isso é uma CPI que tem denúncias concretas e vai investigar essas denúncias e coleta provas. Isso é uma CPI. Agora, o que os bolsonaristas da direita estão fazendo é só uma banalização. É só para tentar demonizar os adversários políticos e fazer videozinho na internet. Tá vendo? Kim Kataguiri derrubou o Boulos na CPI. Ela pegou o Boulos. Tá vendo? É só para isso, pessoal. Então, realmente, CPI não é para isso. E se for para continuar votando em bolsonaristas para só gastar o nosso dinheiro com essas bobagens, estava na hora então de rever, né, fazer uma reforma administrativa e começar a tirar esse instrumento legal da mão desses deputados. Tá? Se for para continuar assim, a opinião que eu tenho é essa. Porque é uma banalização, é um gasto do dinheiro público e não é bem a função dos deputados. Tá? Eles estão banalizando uma coisa que é um direito deles, mas não é bem a função deles. Tá bom? Quem gostou, comente aí o que acharam, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade. Quem é inscrito ou vai se inscrever, ative o sininho no canal. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.